Bom dia a todos, encarnados e desencarnados, presenciais e virtuais. Sejam todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Irmão Chico, de Bernardas, Rio Manso, Minas Gerais. Marcela, tá bom, senhor? Olá, bom dia, pessoal. Vou ler uma mensagem do livro Parábolas Eternas. O bom funcionário. Fernando trabalhava numa empresa há 5 anos. Pontual, tudo que seus superiores impediam, ele fazia com boa vontade. Fazia hora extra e nunca tinha chegado atrasado ou faltado. Um dia, soube que seu colega, Luiz, que tinha 2 anos de casa, estava sendo promovido. Fernando ficou muito chateado. Afinal, tinha mais tempo de casa e todas as boas qualidades de um funcionário dedicado, e por isso resolveu dirigir-se à sala do diretor da empresa para pedir explicações. Fernando, que bom você ter vindo. Preciso mesmo de um favor seu, disse o diretor. Despachamos uma mercadoria importante para um cliente em Brasília. E preciso que você confirme se já foi entregue. Fernando pegou os dados do cliente e saiu apressadamente para fazer a verificação. Minutos depois regressou à sala e lá encontrou o Luiz que conversava com o diretor. E aí, Fernando, foi feita a entrega? Ainda não foi entregue, chefe, respondeu Fernando. Mas quando será entregue? Qual foi a transportadora? Foi despachado em que data? Dado o diretor. Isso eu não perguntei, não. Aproveitando a presença de Luiz, o diretor fez o mesmo pedido. Pouco tempo depois, Luiz retorna e diz: chefe, a carga ainda não foi entregue, mas segundo informações da transportadora Rodar, será entregue amanhã na parte da manhã, já que a carga foi despachada na última segunda-feira, à tarde. Aproveitei, chefe, para ligar para o nosso cliente em Brasília e já informei da situação e da entrega, confirmada para amanhã. E o mesmo nos agradeceu muito pela atenção e o atendimento. Obrigado, Luiz. Pode ir, despediu-se o diretor, dirigindo-se ao Fernando, que ainda estava na sala perguntando: o que é mesmo que você queria falar comigo? Nada, chefe, respondeu Fernando. Não era nada importante. E Fernando saiu daquela sala, entendendo perfeitamente porque o Luiz estava sendo promovido. Existem pessoas que executam tarefas e outras que buscam acrescentar a cada tarefa um valor diferenciado, melhorando o resultado e elevando o grau de satisfação e admiração. Bom, gente, vamos fazer a nossa prece, as reflexões da Marcela. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que vem ter conosco, nosso mentor, irmão Chico Xavier, todos os irmãos abnegados, defeitos do Mestre Jesus, que vem abraçar essa seara de luz, nos auxiliando, trazendo-nos esclarecimento, consolo e força. Gratidão, Paizinho do céu, pelo dia lindo que nos proporcionou, por todas as ferramentas para trabalho, para aprendizado, por todas as bênçãos recebidas, cada um de nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados, virtuais, presenciais. Nós te agradecemos imensamente toda essa oportunidade. Te rogamos em favor de todos nós, em favor de nossos familiares, em favor dos nomes que estão escritos ali no caderno de prece da TI, os nomes que estão nos nossos pensamentos, nos nossos corações. Gratidão imensa, Pai, por tudo que tem nos oferecido. Instrua, inspire o nosso expositor da manhã de hoje, que ele receba essas vibrações de amor
e todas as inspirações que Ele precisa para nos trazer esclarecimentos necessários para a nossa caminhada evolutiva. Gratidão, Pai, pela querida doutrina dos Espíritos que o Senhor nos proporcionou como consolador prometido que nos esclarece, que nos consola. Gratidão mais uma vez, e te pedimos que coloque uma pitada do vosso amor nas nossas águas, para que dela possamos retirar todos os fluidos benéficos para nosso espírito e corpo físico. Mais uma vez, nossa gratidão, e fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Telmo Rocha, hoje conosco, seja bem-vindo, uma hora para falar para a gente, tá? Fica bem focadinho aí. Tem gente em casa te assistindo. Boa noite. Bom dia ainda, né? Acostumado com as noites boas, agora precisamos acostumar com as manhãs boas. Gratidão, Senhor, por mais esse momento, que a gente possa realmente aproveitar esse lenitivo, os esclarecimentos que a doutrina dos Espíritos nos oferece todo dia. Vindo de BH para cá, é um show a vida. Um encanto que Papai do Céu tem para nós. Cada árvore, cada pássaro, cada companheiro na estrada, a gente caminhando. E é tão bonito a gente perceber que nós estamos no caminho, porque vindo de lá para cá e todos nós chegando até aqui, a gente se esforçou para não incomodar, não trazer nenhum desagrado às pessoas que trilhamos e passamos pelo caminho. Muitas das vezes a gente precisa aprender isso, dar passagem, se oferecer como um companheiro bom nessa caminhada que a gente segue. Amigos e amigas, o Evangelho do Cristo é para ser vivido todo minuto da nossa vida. Todo minuto. Todas as nossas ações, todas as nossas percepções, todas as pessoas que estão à nossa volta, são pessoas que, juntos de nós, estamos pelejando para desencarnar melhor. A gente esquece desse movimento constante que a vida nos oferece. Estamos escutando aqui, né, um pequeno que reencarnou como nós. É uma menina? É uma menina. Seja bem-vinda. Não vai ser fácil, não. Mas a gente precisa acostumar, né? Nós também já fomos pequenos, nós também já passamos pelo carinho da mãe, pelo carinho do pai. Não está incomodando, não, viu? Pode deixar. Tá? Não se preocupe com isso. E a gente precisa acostumar com esse nosso processo constante de auxílio que recebemos e que damos. Hoje nós viemos falar de uma lição linda que está lá no livro Primícias do Reino, psicografia do Divaldo, ditado pela Amélia Rodrigues. Muito obrigado aos dois companheiros. Divaldo ainda está aí com a gente. Não vamos esquecer disso, não. Né? Trabalho grandioso. E vocês lembram como é que foi essa caminhada do Divaldo, gente? Lembram daquele baiano que não acreditava, que brincava com os amigos imaginários, que resolveu um dia assumir a proposta reencarnatória dele. Eu não sei se vocês lembram, mas no filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, tem um diálogo dele com a Joana de Ângeles, e ele fala assim, porque quando eu tiver minha família, quando eu tiver meus filhos, aí a Joana, não está na sua programação. Não está. Aí, como não? Não está. E aí a gente fica assim, nossa, mas que coisa triste, né? Não está na programação. Mas o nosso querido Divaldo teve mais de 600 filhos adotados no papel. Que é família maior do que é.
adotou aqueles que não podiam, não tinham condições desse auxílio. Olha que sensacional. Nós precisamos nos ver como família. Nós que estamos aqui agora, viu, gente? Nós que estamos aqui agora. Nós precisamos nos enxergar como família. Vocês que estão em casa, a gente precisa ter esse carinho um com o outro, essa preocupação um com o outro. Jesus não faz isso conosco. Não se preocupa com todos nós, nascidos de mamãe diferente, nascidos de papai diferente. Não faz isso com a gente. O ensinamento do Cristo é sempre nesse sentido, de nos levar a ter novos pensamentos, novos patamares de enxergamento do outro e da sociedade que nós estamos envolvidos. Nós temos a responsabilidade hoje de fazer com que as pessoas que convivem conosco se sintam melhores. Responsabilidade. Porque nós não nos dizemos quase cristãos, nós não nos dizemos quase espíritas, e Jesus não falou que um pouquinho de fermento leveda a massa toda? Olha só que coisa bacana. E aí a gente vem nessa doutrina maravilhosa e começa a perceber e entender a imortalidade da alma. Um trechinho, estamos num trechinho da nossa grande caminhada. Mas passa tão devagar, né, gente? Não passa tão devagar? Só para você. Vocês acham que ele está passando rápido? Passando rápido ou passando devagar? Qual é o nosso fim? Qual é o nosso objetivo? E a lição que a nossa querida Amélia Rodrigues traz para nós, ela traz um capítulo intitulado As Boas Novas. E aí eu fico sempre, eu fico ruminando essas lições alguns dias, ruminando, é gostoso isso. O que são as boas novas? Sexta-feira, nós estávamos tratando de um outro capítulo do livro Os Prazeres da Alma, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed. Nós estávamos estudando a primeira lição no tema paciência, porque o Hamed traz duas lições. A primeira parte da paciência, ele fala da paciência de Deus para criar o universo e o nosso planeta. A paciência. E ele fala que para o nosso planeta, a paciência divina teve que ser capaz de aguardar 4,5 bilhões de anos. Eu falei, nossa, esse moço é paciente. Não é assim? O Cristo, com todos os benfeitores, não são muito pacientes. E isso me incomoda, porque tem hora que a gente quer as coisas muito rápidas. Desfecho, por isso que eu brinquei, as coisas estão caminhando muito lenta. Porque a gente quer ser um espírito melhor. A gente quer fazer as coisas certas. E a gente não tem a paciência. Porque a gente quer mudar instantaneamente. Não. Precisa de todo o movimento. Vindo para cá, eu olhando as plantas, as árvores, linda a paisagem. E eu fiquei pensando assim, antes de plantar, de ter a planta, não teve que alguém cuidar do solo? Não é assim? Você não precisa cuidar primeiro do solo, para você depois plantar? Aí eu fiquei pensando em qual posição nós estamos hoje. Será que nós ainda estamos cuidando do solo? Ou será que nós já estamos plantando? Que planta, que solo, que qualidade nós temos, nós somos hoje? Consegue perceber isso, amigo? A qualidade que nós temos hoje. E somos, sim, solos férteis. Porque nós já estamos vendo algumas árvores, algumas plantinhas germinarem em nós. As virtudes. As virtudes. A paz. A calma. A bondade.
a misericórdia. Todos essas sementes estão crescendo em nós. E é tão gostoso quando a gente, olhando para o nosso cultivo, a gente começa a retirar desse nosso local de cultivo aquelas plantas que não são agradáveis, mas que nós germinamos elas também, de um passado. Então nós precisamos trabalhar, retirar, evitar que cresça o ciúme, a inveja, a avareza, a raiva, a ira. Não é? A gente não precisa identificar isso no nosso campo de trabalho? Toda vez que acontece alguma coisa, a gente fala assim, eu preciso aprender com as boas novas do Cristo. As boas novas do Cristo. Amigos e amigas, vocês já pensaram em Jesus necessitado de fazer o número 2? Vocês já pensaram nisso? Ele fazia, né? Todo mundo aqui sabe disso, não sabe? E como é que era o banheiro que ele ia? Parecido com o nosso? Aí outro dia eu fiquei rindo sozinho, né? Eu falei assim, gente, imagina Jesus agachadinho atrás da moita. Vocês já imaginaram? Um Cristo se submete, aceita fazer isso para nos trazer um exemplo de unidade. Não tinha lugar nem para repousar a cabeça. Não tinha lugar para repousar a cabeça. Um Cristo, olha a grandeza, o carinho, sabe que me encanta? O carinho conosco. Né? Quando a gente pensa nesse planeta, ele, 4,5 bilhões de anos, preparando para a gente. Sabe quando a gente, lá Paulo fala isso, né? O amor do Cristo nos constrange. Consegue entender esse constrangimento que na hora que a gente falar, né, lembrar dele, a gente precisa assim, uau, tudo isso para mim, Senhor? Tudo isso para nós? É essa a ideia dos grandes que conhecem o que é a vida com V maiúsculo. Consegue entender esse carinho dele conosco? E o quanto que isso necessita fazer com que a gente altere a nossa forma de pensar, de enxergar e de agir. Porque não adianta a gente ler, a gente pega, né? A gente pega a Bíblia, a gente pega os livros e lê, mas como se fosse um caso. Um caso, uma história. E a gente esquece que a humanidade se divide antes da vinda do Cristo e depois da vinda do Cristo. A gente não percebe como que foi um marco a chegada do Cristo até nós. Mudou toda a sociedade. Toda a sociedade. E aí a gente, cada vez mais, que em vez de nos aproximarmos com esse conhecimento todo que temos, nós ainda nos afastamos, porque nós não consideramos o planeta inteiro um templo dedicado ao Senhor. Nós achamos que é só a casa física. Nós achamos que é só aquele momento. Não, amigos. No prefácio do livro Os Mensageiros, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado por Emmanuel. Emmanuel fala para nós que para o Cristo não há diferença entre a oficina, o lugar de trabalho, e o templo. Olha que interessante. Não existe distinção. Então, na hora que eu estou no templo, eu estou trabalhando. Na hora que eu estou na oficina, eu estou orando. Na hora que eu estou dirigindo, eu estou orando, estou trabalhando. Na hora que eu estou no meu trabalho, na hora que eu estou em casa, é o mesmo movimento. Buscar constantemente essa integração com as coisas divinas. Nós precisamos trazer para o nosso dia a dia
o sagrado. Mas não é vir o sagrado, é eu enxergar o sagrado. Porque ele está presente. Na hora que eu vou tomar uma água, é sagrada, não é? Na hora que eu respiro, é sagrado, não é? E a gente não se apercebe de tudo que é sagrado que está posto na nossa vida. A gente até duvida. Será que Deus está presente? Será que o Cristo está presente? Será que meu anjo da guarda está presente? Então a gente não fica nesse questionamento. Será que agora é uma hora de orar? Será que não é uma hora de orar? Essas são as boas novas que o Cristo traz para a gente. Uma vivência constante. E reparemos e lembremos, amigos, que no Evangelho, os evangelistas sempre contam que antes, durante e o tempo todo ele estava em oração. Ele não fazia nada sem orar. Nada sem orar. Ou seja, o que é orar? No Livro dos Espíritos fala que orar. Orar é pensar em Deus. Senhor, será que essa ação que eu vou ter agora, será que essa palavra que eu vou ter para fulano, para Beltrano, será que isso é bom para o Senhor? Para ele? Para mim? Olha que reflexão bacana, né? É a boa nova do Cristo. O tempo todo ele se preocupava. E ele nos salva. Eu acho isso lindo. Jesus nos salva toda vez que nos põe para pensar. Toda vez que ele nos põe para pensar. Vocês lembram do caso, do fato da mulher adúltera? Vocês lembram como é que Jesus salva todo mundo ali? Como é que ele salva? Já pensaram nisso? Porque ele, naquele momento, ele salva todos aqueles que estavam ali presentes. Todo aquele, ele não salva só a mulher adúltera, não, viu, gente? Ele salva aquele que faz a pergunta: mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que é para ela ser apedrejada. E vós o que dizes? Ele salva esse cara, esse espírito. Ele salva ele. Ele salva todos aqueles que já estavam com as pedras na mão para utilizar contra ele. Porque era um show. Era prazeroso para eles cumprir a lei de Moisés. Era orgulhoso. Nós vamos cumprir a lei de Moisés agora. Você me fez lembrar de Paulo, né? Saulo. Saulo. Saulo para defender as leis de Moisés do Velho Testamento. Aí ele Sim. Interessante isso, né? E aí ele pergunta para quem é realmente o Salvador. Olha que legal isso. Essa pergunta vem realmente aquele que vai salvar. E ele salva fazendo algum milagre, gente? Só esclarecendo. Olha que interessante isso. Jesus nos salva quando a gente reflete. Porque a pergunta dele não é nem um sim, nem um não. A resposta de Jesus é uma provocação às mentes que estavam ali presentes. É uma provocação à nossa mente agora, de como é que estamos vivendo. Amigos, eles achavam que estavam certos, viu? Eles achavam que estavam certos. É interessante, que ela se perguntou se ele fez algum milagre, porque a gente tem essa noção de milagre de uma coisa, sei lá, sobrenatural. Sim. Mas, na verdade, quando eles refletiram e mudaram o seu comportamento, eles vão apedrejar, saíram. O milagre foi feito, né? Porque eu acho que essa mudança, cada dia que eu consigo me melhorar, é um milagre que está acontecendo. É um milagre. Né? Nós somos Então, milagres. isso. Então, a gente é um milagre, né? Mas eu digo assim, cada vez, a mesma coisa aconteceu com eles. Talvez um milagre muito mais substancial e importante do que, por exemplo, transformar uma água em vinho. Sim. Ele transformou. E através do quê? Só da forma que ele os fez refletir. Exatamente. Reflexão. Pensamento. E esse reflexão, esse pensamento faz com que a gente cada vez mais se admire do momento que a gente vive. O nosso momento é maravilhoso, é um milagre. E nós podemos colaborar
colaborar para que todos que estão à nossa volta também se salvem através do dois, né? Que pergunta qual o objetivo da encarnação. Então, ela tem dois objetivos. O primeiro, né? A lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de se tornarmos felizes, plenamente, puros, santos, perfeitos. É assim? A lei de Deus. Tudo que acontece tende a nos levar para esse caminho. E o segundo objetivo é o quê? Nos fazer com que a gente faça a nossa parte na obra da criação. Nós fazemos a nossa parte. Olha que interessante isso. Então, toda vez que a gente reflete sobre o nosso dia, sobre o jeito que a gente está comendo, o jeito que a gente está bebendo, o jeito que a gente está andando, o jeito que a gente está dirigindo, o jeito que a gente está trabalhando. Porque a proposta é essa. Porque aquele que reflete, ele tende a não apedrejar. Ele tende a sair daquela situação que era normal. Era normal. Não fala assim que quando você não sabe da lei, o que você faz é lei? Quando você não sabe da lei, o que você faz é lei. Mas e quando eu sei? Aí existe um pecado. Que é o pecado? Errar o alvo. Deixar de fazer o que é correto. Toda vez que eu deixo de fazer o que é errado, eu pequei. E aí é interessante que no texto bíblico fala que a gente não deve pecar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que sabe. Então, toda vez que eu, sabedor, cometo um ato que eu sei que é errado, eu estou pecando contra o Espírito Santo, contra a sabedoria, contra o que é correto. Porque o Espírito Santo é aquele Espírito que sabe fazer as coisas corretamente, não é assim? Não é por isso que você chama que alguma coisa é santa? Não é assim? Fulano é um santo, só faz coisa certa, não é assim? Não é? Então, a proposta é essa. Da gente cada vez mais refletir e não mais se ofender. Gente, como a gente se ofende no dia a dia, como a gente deixa de se amar no dia a dia, como que a gente deixa de amar a Deus. E esquecemos do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por que será que tem esse? Esse é o primeiro mandamento, hein, gente? Por que esse é o primeiro? Porque quando nós conseguimos perceber o Pai presente em tudo, a gente não cria situações conflitantes, nem para nós, nem para os outros. Muito menos para Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque nós sabemos que nesse período, nessa nossa caminhada, nós teremos desafios de conduta, de situações. Nós sabemos que nós teremos. Mas e o nosso conhecimento? É com o nosso conhecimento que a gente vai superar essas condições, essas posições. Né? Então vamos ao texto. Primícias do Reino. Obrigado, Divaldo. Obrigado, Amélia. Ele fala para nós assim, ela, né? O mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe terráqueo é a história da redenção da própria humanidade, que sai das furnas do eu para os altos píncaros da liberdade. Eu sempre gosto de perguntar, né? Me pergunto sempre, será que Jesus tem livre-arbítrio, gente? O que vocês acham? O espírito superior evoluído não precisa mais de livre-arbítrio, né? De acordo com que ele vai se purificar, no caso de Jesus, que já é um espírito puro, as escolhas dele não têm mais necessidade de livre-arbítrio. Ele fala isso para nós no Evangelho. Diga. Ele tem livre-arbítrio? Não, fala assim, mais como é Cristo.
É porque, tipo assim, a escolha dele é o bem. Ele precisa. Seria isso. Será que isso é verdade? Viver sem livre-arbítrio deve ser tão ruim, não deve ser, não? Hã? Mas a posição do Cristo Cristo é fazer a vontade do Pai. E por que ele escolhe fazer a vontade do Pai? ele não passou por mais. Hã? Ele passa comigo das mesmas vibrações. Já chegou lá no ponto que precisava, né? Vou traduzir para o mineirês. Ele cansou de dar manota. E resolveu que assim, eu não sei escolher. Eu não sei escolher. Por isso eu vou escolher de acordo com o meu Pai, com o nosso Pai. Então ele escolhe o bem. Porque tudo que é divino é bom. Então ele escolhe, fala assim, olha, eu não sei, eu sei que eu posso ir para qualquer lugar. Mas nenhum lugar será melhor do que aquele que o meu Pai me colocou. Ele começa a entender isso. E aí ele fala assim, bobagem minha querer fugir, fazer um movimento contrário à vontade de Deus. Bobagem. E aí ele se entrega. E nessa entrega, que tem que ser pessoal, porque eu sei que é o melhor caminho, aí eu abro mão do meu eu, do meu egoísmo. Eu sei, eu sou bom, eu sou isso. Não é assim, gente? Não tem tudo isso? E aí Jesus fala assim, por que me chamas bom? Bom, sou o Pai. E aí a gente precisa Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar essa bondade divina. Então essa descida do Cristo até nós mostra pra gente que aquele que sabe muito precisa ajudar aquele que sabe menos. Esse processo, isso é maravilhoso. E aí continua Amélia Rodrigues, que ele desce na época dos reinados de Augusto e Tibério, cujas vidas assinalaram com vigor inusitado a história do seu berço e o seu túmulo, que marcaram indelevelmente os tempos que constituíram sinal divisório da civilização, acontecimento predominante nos fastos da vida humana. Amélia Rodrigues chama atenção, né? Foi durante esse reinado que o Cristo Jesus nasceu. E durante esse mesmo reinado, o Cristo Jesus desencarnou. Olha que interessante isso. E a gente, no livro Boa Nova, Psicografia do Chico, ditado pelo Humberto de Campos, lá na sua primeira lição, ele fala que tudo foi preparado para a chegada desse Cristo. Tudo foi preparado para a chegada. Amigos, Humberto de Campos fala que a atmosfera do orbe mudou. A atmosfera do orbe. Foi um reinado de muita paz, de muita poesia. Foi um reinado assim, para recebê-lo. E aí a gente fica perguntando, será que não era para a gente aproveitar melhor esses ensinamentos que vêm há 2000 anos para nós? Será que não? Será que a gente está realmente usufruindo de todas as nossas potências? Até o mais... a evolução não dá saltos. Não é assim que a gente justifica a nossa preguiça? Não é assim? É assim que a gente fala. Ah, mas eu não consigo. Por que a gente não consegue se transformar num Paulo, numa Maria? Por que a gente não consegue? No Livro dos Espíritos, da questão 909, perguntinha boa, pergunta assim, o homem pode sempre vencer todas as suas más inclinações durante a nossa reencarnação? Nós podemos vencer sempre todas as nossas dificuldades? O que vocês acham que os Espíritos respondem? Que não, né, gente? Nós não podemos vencer, não é assim? Não, eles respondem o contrário. Eles respondem, sim, nós encarnados, reencarnados, podemos sempre, com os nossos
próprios esforços, vencer todas as nossas más inclinações. E com muitos ou poucos esforços? Pouquíssimos esforços. O que nos falta é vontade. Boa vontade. Olha como é que a faca e o queijo estão na nossa mão, né? Como bom mineiros, não é assim? Nós estamos com a faca e o queijo na nossa mão. Mas para isso eu preciso identificar quais são as minhas más inclinações. Ah, Theo, mas eu sou tão bom, eu sou tão legal, eu não tenho más inclinações. Não é essa a nossa presunção de orgulho? Eu já venci o orgulho. Eu, orgulhoso? E as pessoas falam, não, eu não sou orgulhoso. E já falou mal, né? Eu não sou egoísta. Não se reconhece. Não se reconhece. Nós somos sim. Nós temos orgulho de fulano, de Beltrano, de nós. E a gente se compara, não, a minha casa é melhor do que fulano, então eu sou melhor do que ele. O meu carro é melhor do que fulano, então eu sou melhor do que ele. Ah, eu tenho isso, fulano não tem, eu sou melhor do que ele. E aí, é engraçado que sempre que a gente faz a comparação, a gente sempre faz com quem tem menos, né? A gente nunca faz com quem tem mais. Para quê? Para a gente ficar bem na fita. Então, a proposta dos Espíritos é: conhece-te a ti mesmo. Gente, esse é o nosso maior desafio nessa reencarnação. Nosso maior desafio. Nós procuramos as estrelas, mas esquecemos de olhar para o nosso íntimo. Por que eu tive um dia difícil? Por que eu só vi coisas negativas no meu dia? Por que eu só falei de coisas negativas? Será que o dia é constituído somente de coisas negativas? Será que é? Ah, não, mas a vida está difícil. A vida está difícil. Para quem é difícil de ver as coisas boas de Deus. Aí essa vida está difícil. Ah, não, mas está tendo uma guerra. Qual é o problema? Isso não faz parte do planejamento divino, não. Quantas guerras nós já não fizemos? E quantas guerras nós não fazemos? No trânsito. Vocês já viram as pessoas fazerem guerra no trânsito? No trabalho? Guerra dentro do nosso lar. Por causa de uma toalha molhada em cima da cama, por causa de um copo sujo. Por causa de um copo sujo na pia. Gente, bobagens. Bobagens para aquele que está iluminado. Para aquele que reconhece que o outro tem dificuldades e ele não consegue pendurar aquela toalha onde deve. Não consegue colocar aquele tênis. Larga a roupa. Cadê a nossa misericórdia com aquele companheiro? Gente, eu brinco falando a verdade. É só esperar 1000 anos. Não. É só esperar 1000 anos. Ele vai melhorar. Nós não melhoramos? Para pendurar a toalha. 1000 anos para pendurar a toalha. Para lavar o copo. Gente, vocês estão esquecendo quanto tempo que nós gastamos para aprender a fazer isso? Depois a gente é reclamador, né? Você reclama de tudo. Quanto tempo nós demoramos para aprender a dirigir melhorzinho? Para aquela fechada, aquela buzinada, né? Não nos arvorecer. Quantos séculos? A literatura espírita traz uns exemplos muito interessantes. Ela fala assim, que o nosso desequilíbrio por 1 minuto pode nos custar séculos. O nosso desequilíbrio. Para restabelecermos aquela amizade, para restabelecermos aquele companheirismo, nós costumamos gastar milênios. Né? Mas chama a nossa atenção, por isso que Jesus fala, vigiai e orai. Não é o vizinho não, viu gente? Não é a esposa, não é o filho, não é o marido. Não, sou eu. Mas é que você falou muito bem, essa reflexão é para isso. É para isso.
Não. Amigos, amigas, todos os nossos remédios para as nossas dificuldades, o Papai do Céu já mandou. Todos os remédios. Um dos maiores, que não é tarja preta, chama-se Jesus, ou Cristo. Acessível a todos. Vinde a mim, todos vós que estáis em sofrimento e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Remédio bom, né? Precisamos tomar essa pílula matinalmente. Ah, Thelmo, mas ela só está durando 15 minutos. Pode tomar outra. Ah, Thelmo, até na hora do almoço. Pode tomar outra. É o Evangelho. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação, nem tem período. Você pode tomar uma em cima da outra. Você pode tomar esse remédio. E esse remédio faz o quê conosco? Faz com que a gente enxergue melhor. É remédio para o zóio? É remédio para o zóio? Para o coração, para a mente. Jesus trata todas as nossas enfermidades. Até então quer dizer que eu não vou ter problemas? Não. Quer dizer que os problemas vão aumentar, mas eu não vou mais cair nessa pegadinha. Com Jesus, o fardo é mais leve. O fardo é mais leve. O fardo é mais leve. Ah, por que os nossos irmãos estão lá na guerra? Porque eles ainda não aprenderam. Consegue entender a simplicidade da coisa? Aquele menino sonha em dirigir um avião. Estuda, não é assim, gente? Para dirigir um avião não precisa estudar muito. Estuda, se dedica anos. Aí ele consegue pilotar um avião. Aí ele enche o avião de bomba e vai matar o outro. Uma asa da sabedoria, não é? Da razão, bem trabalhada. E a outra do sentimento. Capenguinha, né, gente? Capenguinha. Aí a gente olha para aqueles irmãos e faz uma prece para o lado A e para o lado B. A gente faz uma prece para ambos. Assim, cresce logo, gente. Cresce com Jesus logo. Vocês sabiam que quando eles vão para aquela ato desequilibrado, eles fazem uma prece, gente? Vocês sabiam disso? Todos eles fazem prece. Todos fazem prece. Vocês acham que Jesus, Deus, não ajuda? Ajuda. Porque ele nos ajudou quando a gente estava nessa condição. Então nós precisamos olhar com mais carinho para com Deus, para com todos nós e principalmente para nós. Então essa lição as boas novas é esse remédio maravilhoso que ele propõe. E é interessante que nessa lição ele fala dos muitos precursores que estiveram conosco para nos ajudar a raciocinar melhor. Olha o primeiro que ele traz. Ele traz Hammurabi. Ele amplia os limites de seu país em guerras cruéis e inscreve em estelas de pedras um código, que é o primeiro de que a humanidade tem notícia. O código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Gente, isso foi um progresso, viu? Isso foi um progresso. Porque antes dessa lei, quando alguém matava, ou feria, ou incomodava um dos seus parentes, você ia lá e matava a família inteira. Com essa lei era só um. Olha que progresso sensacional. Depois ele fala de Krishna, que renova a doutrina dos Vedas, lá na Índia. Doutrina cujas origens se perdem nos icônotos dos séculos e prega a imortalidade dos espíritos e as vidas sucessivas. Gente, tudo no seu tempo, tudo em todos os países, todas as nações, sempre Jesus enviou referências para que a gente mudasse de vida. Aqui na Só uma pergunta.
Quando você fala de Hammurabi, Código de Hammurabi, todo mundo coloca que foi Moisés que trouxe a lei do olho por olho e dente por dente, né? Não, está lá na... Ele só refez. Só fez ali. Os estudiosos Relembrou. relembrou. Né? Gente, naquela época, não tinha livro, nem biblioteca, nem Google. Né? A maioria da população era analfabeta. Quem sabia ler e escrever era aqueles que se dedicavam ao sacerdócio. Era aqueles que tinham acesso àquilo. Né? Então, eles replicavam aquilo. Né? Akhenaton introduz reformas expressivas na idolatria egípcia, inspirado por excelsos pensamentos. Aí chega em Abraão. Olha só, Hammurabi, Krishna, Akhenaton, o povo da Judéia, depois os hindus, depois os egípcios. E quem é que bebeu dessa fonte? Todos aqueles povos. Beberam dessa fonte. Aí chega Abraão, reencarna Abraão com esses saberes, né? Porque a gente precisa lembrar que todos esses estavam desencarnados, reencarnam com um projeto de vida. Não é assim? Eles vieram trazer novas referências. Aí chega Abraão, ligado psiquicamente ao mundo espiritual, deixa a cidade de Ur e se torna pai de um novo povo. Moisés, em comunhão com os espíritos superiores, liberta os hebreus do cativeiro, recebe o decálogo e traz ao mundo o conhecimento do Deus único. Olha como é que precisa passo a passo, né, gente? A mente precisa ir ampliando passo a passo. Não tem jeito. Eu não entendo um Deus único se antes eu não era um povo que acreditava na pedra, no raio, no sol, né? Não, é o meu processo evolutivo. Aí ele fala, depois de Moisés, ele fala em Siddhartha Gautama, o Buda, que propõe-se a conquistar do paraíso e ilumina-se, clareando a terra com as incomparáveis lições da renúncia a si mesmo, da paz e da concórdia. Lembrando que havia a perspectiva, o conhecimento, a informação das reencarnações. Kung Fu Tse, Confúcio, legisla moral, fidelidade, família e renova os conceitos sobre a vida. Lao Tse compõe com a experiência e as renúncias, por meio de meditações profundas, o livro da vida e da virtude. Lembrando que Confúcio e Lao Tse são chineses, da China milenar, e que hoje nós estamos aí admirados como eles são trabalhadores. A engenharia chinesa, gente, que coisa encantadora! Que coisa encantadora! Que conhecimento, que sabedoria! Ah, eles estão fazendo isso porque são muitos, eu preciso fazer. Isso é estratégia divina. Estratégia divina! Porque nós precisamos ver Deus atuando em todos os países. Deus atua em todo. Nenhum país está longe do auxílio divino. Muito pelo contrário. Quem já leu o livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico, ditado pelo nosso querido Emmanuel, já vai ver que a China é um dos primeiros povos que chegam ao planeta Terra. Primeiros povos. E eles, muito fechados, aí a gente entende a muralha, né, da China, né? Muito fechados, eles se fecharam com grandes conhecimentos e esqueceram da importância de trocar conhecimentos. Foi a mesma coisa com os judeus, que muito orgulhosos do Deus único, esqueceram de ensinar a todos. Gente, o povo judeu era tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que quando eles venciam as guerras, eles participaram de muitas guerras, eles matavam todos. Os outros povos não matavam as mulheres, as crianças. O judeu, não.
Porque ele era tão orgulhoso que ele não admitia que as suas mulheres se relacionassem com outras pessoas. E aí a gente vai ficar lendo, né, a história do povo hebreu, a gente fala, não, mas como sofreram? E os capítulos anteriores, a gente esquece de procurar na história o que esse povo tem. E aí, a Amélia continua dizendo, Pitágoras, chegamos aos gregos, na sua admirável academia de Crotona, após a iniciação complexa, preconiza moral elevada, austeridade, pregando a doutrina dos renascimentos. Já estava lá na Grécia, viu, gente? Sócrates, ele conversava com o seu Dion. Sócrates conversava com o seu Dion. Era normal. Eu não sei se você sabe, mas ele foi condenado à morte, Sócrates, porque ele estava pervertendo a mocidade. Qual que era a perversão que ele propunha? Pensar. Pensar. E aí a sociedade, aqueles grandes lá, falou assim, você está pervertendo a sociedade, porque eles ficavam na praça pública questionando. Porque a forma de ensinar de Sócrates era pela pergunta hermenêutica. Ele perguntava. Não, mas por que a Terra é assim? Poxa, mas o que você está vendo? Ele provocava o raciocínio. Como Jesus veio provocar em nós o raciocínio, né? E aí ele é condenado à morte por causa disso. E aí sai a sentença. E a mulher dele vai lá, né? Meu amor, minha conta. Ô, meu bem. Né? Ela falando com Sócrates, né? Meu amor, você foi condenado à morte. Aí ele, qual que é a novidade? Vocês já pensaram nisso? Qual a novidade de sermos condenados à morte? Quem é que não está condenado à morte? Qual é a novidade disso? Não é legal isso? O raciocínio. Não é? Mas qual é a novidade disso, meu amor, né, pai? Qual que é a novidade disso? Se todos nós estamos condenados à morte. Olha que interessante. E ele aceita beber, né, tomar a segunda. E durante quem já teve o prazer de ler o livro A República, que é Platão contando esses momentos de desencarne, vai ficar admirado da lucidez dele, aproveitando cada segundo, cada minuto para nos levar às reflexões que nós precisamos ter a respeito da vida. Tudo isso, gente, é tão lindo, porque a gente vê que está acessível a gente. Nós temos dificuldade no nosso dia a dia porque a gente não busca o remédio. Mas eu tenho que ficar lendo a Bíblia 24 horas, lembrando lá do Salmo número 1, né? Salmo número 1, todo mundo aqui sabe qual é o Salmo número 1, né, gente? Por número, não. Se você começar a falar, de repente, eu gravo. Então, começa assim o Salmo número 1. Bem-aventurado, feliz o homem e a mulher que não anda junto aos ímpios. Bem-aventurado, feliz o homem e a mulher que não anda junto dos injustos. Bem-aventurado, feliz o homem e a mulher que não anda na roda dos escarnecedores. Pois feliz é esse homem e essa mulher que tem o seu gozo, tem o seu prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Pois esse homem e essa mulher será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, que as suas folhas nunca murcham, que dá o seu fruto no tempo certo. Não é o seu sonho de toda árvore, gente? Não é ter água em abundância? Então, o que é meditar na lei do Senhor de dia e de noite? É ficar lendo a Bíblia o dia inteiro? É ficar lendo as obras do Chico o dia inteiro? Não. É pensar no bem. Trazer elas para a vida e praticar. Toda ação que a gente for ter, todo movimento, é pensar no que é bom. Eu vou arrumar a cozinha. Eu vou preparar o almoço. Eu vou lavar a roupa. Eu vou varrer a casa. Eu vou para o meu trabalho.
como eu devo fazer isso de uma forma agradável a Deus. Não é? Nosso primeiro caminho não é a Deus. Então, todas as minhas ações têm que ser voltadas para isso. Porque se eu estou no mundo, eu preciso atender às coisas do mundo, levando o conhecimento do Senhor àqueles que não têm, e principalmente a mim. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Nosso horário? 5 minutos. 5 minutos? Esse relógio pequeno, né? Complica a nossa vida. Eu não tenho nada para fazer também. Eu também. Nem até 6 horas da tarde, não estou com coisa. Lá no finalzinho, lá no finalzinho ele fala que, ela fala, né? Deixa a gleba paradisíaca. Olha, gente, que bacana, né? O Cristo deixa a gleba paradisíaca para tomar de um grão de mostarda e elaborar com ela uma cantata, sofrendo calor asfixiante. Esfaimado, pede a uma figueira frutos que fora de época ela não os pode dar. Senhor do mundo, o Cristo, causa anterior existente, deixa-se confundir na turba, na multidão esfarrapada, que em fúria busca o amor sem saber identificá-lo. Olha que lindo isso. Buscamos o amor sem saber identificá-lo. Na multidão, sim, na qual sofrendo encontra a razão do seu glorioso martírio. Glorioso martírio. Entre os sofredores, canta as mais eloquentes expressões que o homem jamais ouviu. As suas boas novas são orquestradas pela musicalidade espontânea da natureza com N maiúsculo. No cenário das primaveras e dos verões, entre as aldeias e o lago, no coração exuberante da terra em crescimento. Nossa, poético isso, né, gente? É traído, né? Magoado, será? Encarcerado, porque permitiu? Vencido numa cruz, elege uma tranquila e luminosa manhã para ressurgir. Buscando uma antiga obsidiada para dizer-lhe que a vida não cessa e que o reino de Deus está dentro do coração. Reafirmando insofismável ficar, entre aspas, abre aspas, conosco todos os dias até o fim do mundo, fecha aspas. Retornando assim ao Pai, onde nos espera, vencidas as refregas libertadoras da subida em que hoje nos empenhamos com sofrimento. Bonito, né? Estamos em alta e tem essa recepção das boas novas que estamos todos os dias. Então, vibrações maravilhosas que Cristo nos envia, nos enviou, vai nos enviar. Pacifiquemos o nosso coração, busquemos tranquilizar a nossa mente, busquemos melhorar o nosso olhar, sentir melhor, viver melhor, lembrando os ensinamentos gloriosos de nosso Pai, lembrando a família maravilhosa que Ele nos coloca para nos testar, para que sejamos cada dia mais fortes. Amigos, amigas, Papai do céu nos quer forte, nos quer firmes, nos quer trabalhando,
para com Ele, para com Cristo, para com os nossos familiares, encarnados e desencarnados. Que com essa certeza possamos sim fazer a luz que está em nós brilhar, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.